Da igreja com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos mais uma vez na casa do Senhor para adorar e glorificar o nome dele, né? Terça-feira tivemos aqui uma palavra maravilhosa como diz o pastor Edilson, com a co-pastora Silvia Helena, e ela disse assim que eu coloquei ela no estreito por ter convidado ela na terça-feira. E hoje, eis-me aqui, né? É a lei da semeadura, irmãos. Amém, glória a Deus. Brincadeiras à parte, né? É muito bom trazer a palavra do Senhor. Falar de Jesus, como disse a irmã Cariane aqui, é maravilhoso. Eu convido os irmãos a abrir em Gênesis, o capítulo 22, no versículo 1 ao 14. Amém? Amém. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Amém? Podem se sentar, irmãos. O título dessa mensagem eu coloquei como Deus proverá na sua obediência. O primeiro ponto que eu quero aqui falar é sobre a resposta que Abraão deu quando Deus o chama. Ele diz: Eis-me aqui. Será que a nossa resposta mediante ao chamado do Senhor é tão rápida quanto a de Abraão? Eis-me aqui, sem saber o que Deus requer de nós? Abraão ele já tinha passado por vários testes da fé, de obediência, de misericórdia. Ele deixou sua parentela para ir para uma terra distante,
onde ele nem sabia para onde estava indo, somente para obedecer a palavra do Senhor. Ele esperou 25 anos para que a promessa desse filho, de um filho, se cumprisse na vida dele. Aqui eu aprendo que nós precisamos ter paciência nas promessas do Senhor. 25 anos, 18 anos, né, irmã Penha, ela sempre conta. E quantas promessas que muitas vezes nós deixamos de pedir ao Senhor para que se cumpra, porque a gente desiste dela pelo caminho da vida. Mas Deus nunca decepcionou Abraão. Deus sempre cumpriu aquilo que ele prometia, né? E eu creio que esse eis-me aqui de Abraão foi o mais difícil de se cumprir, irmãos, porque se tratava do filho dele. Do filho dele que ele esperou durante 25 anos. Do filho dele que Deus havia prometido a ele com Sara, o filho da velhice. E aí, de repente, o Senhor pede ele como sacrifício. Deus, ele aqui coloca Abraão à prova. Abraão, um homem de fé, um homem que já tinha uma trajetória com Deus e de repente ele se vê ali para cumprir algo que chega a ser doloroso ao nosso coração só de pensar. Para se cumprir esse eis-me aqui, né? Quando Deus pede para sacrificar Isaac, Deus já sabia que Abraão iria obedecer. Porque ele sabia quem era Abraão. Mas naquele momento, como é que estava o coração de Abraão? Por que ser provado de uma forma tão dolorosa? Se era um homem obediente, um homem de fé, um homem temente a Deus. Isaac talvez ele tivesse numa posição naquele momento ali na vida de Abraão, ocupando um espaço que era para ser ocupado por Deus, o primeiro lugar. Talvez por ser um filho tão esperado, Abraão colocou Isaac na vida dele em primeiro lugar. O amor para quem é aquele filho, a alegria do cumprimento da promessa, talvez tenha feito por algum momento Abraão esquecer quem é o dono do milagre. Ele recebeu a bênção, mas e o abençoador? Aonde ficou na vida de Abraão? As promessas que Deus havia feito para ele, será que ele ainda se lembrava? Ou a confiança de Abraão estava somente em Isaac? Não, agora eu tenho Isaac, a partir de agora tudo vai se cumprir, porque o Isaac está comigo. A promessa que Deus fez já se cumpriu na minha vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos assim. Diante de uma bênção que nós recebemos, achamos que já temos de tudo, que não precisamos de nada mais. Já recebemos, glória a Deus. Então passamos por lutas, passamos por provações,
tudo por permissão do Senhor, para que voltemos a lembrar quem é o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Todo mundo, todos nós aqui, temos um Isaac na nossa vida. Para alguns, pode ser a família, para alguns pode ser o trabalho, projeto, dinheiro, enfim, inúmeras coisas. Todos temos um Isaac, mas o Isaac não pode nos ter. Nós somos do Senhor. O primeiro lugar na nossa vida é do Senhor. Nada mais pode ocupar espaço em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Por mais que amemos nossa família, nossos filhos, mas Deus está em primeiro lugar. Eu já ensino isso hoje para o Derek. Eu falo, Derek, eu te amo, você ama a mamãe, mas você primeiro tem que amar a Deus, para depois amar a mamãe. E eu primeiro tenho que amar a Deus, para depois te amar, porque foi Ele que te deu, você para mim, eu falo com Ele. E aí ele entende dessa forma simples, né, de entender, mas ele entende que nós temos primeiro adorar a Deus, para depois adorar as coisas terrenas. Deus estabelece um princípio importante para o crente, que é se separar de tudo que te afasta do propósito de Deus na sua vida. O que é o propósito de Deus na minha vida e na sua? No tornar-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Crescer no amor, na sabedoria, procurar os frutos do Espírito para a nossa vida. É isso que Jesus requer de nós. Por mais que tenha passado 1001 coisa na cabeça de Abraão naquele momento que o Senhor o chamou e falou para ele sacrificar Isaac, mas ele obedeceu. Logo de manhã, ele foi fazer o que Deus havia lhe falado para fazer. A palavra não fala sobre as emoções de Abraão, mas você, Helden, como pai, pastor, como seria? Será que vocês simplesmente iam pegar o cavalo, botar lenha, fogo e vão lá fazer isso logo? Ninguém, irmãos. A Bíblia não fala, a palavra não fala aqui das emoções de Abraão, mas ali ele ficou refletindo. Ele pode ter chorado, se lamentado. Quem sabe não passou pela cabeça dele fazer como ele fez lá quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra? Não, Deus, deixa Isaac para mim. Né? Lá na história de Sodoma e Gomorra, não, se houver um justo lá, não destrói não, salva eles. Será que não passou pela cabeça de Abraão também? Oh Deus, não leva meu Isaac não. É meu futuro, é minha promessa. E Abraão, ele caminhou durante 3 dias, né? Para chegar até o Monte Moriá. E ali ele deve ter tido muito tempo para pensar, para refletir em tudo, né? No versículo 5, eu fechei aqui a minha Bíblia. Deixa eu abrir aqui novamente. No versículo 5, se fala assim: se alguém levar seu... Não, estou no lugar errado. Estou em Êxodo. Aqui. O versículo 5 fala assim: disse ele a seu servo: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Prestem atenção, irmãos. Os rapazes iam ficar ali, os 2 que foram com ele, e ele e Isaac somente que iam prosseguir.
E aí ele fala que nós voltaremos. Então ele tinha certeza. Ele tinha certeza que o Senhor ali ia prover. Porque ele não falou, eu vou voltar. Ele falou, nós voltaremos, quer dizer, eu e Isaac. Abraão, ele cria que Deus podia até mesmo ressuscitar Isaac, trazer ele de volta dos mortos para a promessa ser cumprida. Deus, ele ressuscita sonhos. Ele faz o impossível acontecer. Mas tem um pequeno detalhe: a obediência. Demanda confiança na palavra de Deus. Para nós obedecermos, nós precisamos confiar na palavra de Deus, mesmo quando o cumprimento da promessa parece impossível aos olhos de Deus. Nós precisamos confiar. E foi isso que Abraão fez. Ele confiou naquela promessa que Deus tinha feito a ele, de que Isaac iria ali ser pai de grandes nações, né? Quando Isaac, no capítulo 7, questiona aonde está o cordeiro para ser sacrificado, Abraão responde que Deus iria prover o cordeiro para si. Em meio das provações, irmãos, em meio das dificuldades, se formos obedientes, tivermos fé, tivermos confiança nas promessas de Deus, nós conseguimos romper. Mas precisamos ter fé. Abraão era um homem de fé. Né? A irmã Francinha que falou de fé. Abraão era um homem de fé. Ele proverá o necessário. Deus proverá o necessário para a minha e para a sua vida. O sustento, cuidado, proteção para o meu lar e para o seu lar. Mas Ele vai prover algo muito mais grandioso, que é a salvação. No momento em que Abraão amarra Isaac, ele poderia ter corrido, ter enfrentado o pai, já que não era tão fraco. Isaac não era mais um menino tão pequenininho, tão franzinho. Se vocês voltarem ali no capítulo que nós lemos, Abraão, ele tirou a lenha que o jumento estava carregando e deu para Isaac carregar. Então ele não era tão fraco, ele já era um rapaz. Ele poderia ter se revoltado e falado, não vou mexer com isso não, pai. O senhor não vai me amarrar. E ó, perna para quem tem. Né? Mas ele se entregou por obediência a seu pai e a Deus. Submissão. Nós temos que aprender a ser submissos à vontade do nosso Pai. Por mais que seja difícil, por mais que doa, nós precisamos ser submissos a Deus. Ter Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ao levantar o cutelo, Deus não permite que Abraão ele chegue até o fim. Deus proveu ali um cordeiro para ser sacrificado. Não deixou que Abraão passasse por essa dor de sacrificar seu próprio filho. Mas Deus, nosso Pai Celestial, foi até o fim com seu Filho amado, na cruz do Calvário. O Cordeiro Jesus Cristo foi sacrificado, morreu em meu e em seu lugar.
Deus, ele foi até o fim. Ele, como pai, também não foi fácil. Mas ele fez isso por amor. Amor a mim e a você. Para que houvesse salvação na minha casa. Para que eu pudesse ser tirada do charco de lodo e estar aqui com os meus pés hoje firmes na rocha que é Cristo Jesus. Foi para isso que o Pai Celestial foi até o fim. Aleluias. Glória a Deus. Pessoas nesta terra, irmãos, podem até te desvalorizar, podem te diminuir, podem dizer que você não é nada, mas você tem um grande valor. Você foi comprado por um grande valor, por um sangue derramado na cruz do Calvário, pelo Cordeiro Cristo Jesus. Isaac, ele viveu para cumprir uma profecia. Por isso que Deus não deixou chegar até o fim. Isaac, ele tinha uma promessa. E ele tinha que viver para que isso se cumprisse. E Jesus, ele morreu para que a promessa fosse cumprida. Mas ele ressuscitou e vive no meio de nós. Ele ressuscitou e o Espírito Santo habita no meu e no seu coração. Eu intitulei essa mensagem como Deus proverá na sua obediência. Guarda essa palavra no seu coração, irmãos. Obediência. Não é fácil. Não é fácil nos dias de hoje obedecer a palavra, obedecer a Deus. Mas essa palavra é a palavra que vai nos levar para o céu. Obediência. Não podemos retroceder. Confie no Senhor. Confie no valor que você tem, mesmo diante da provação mais difícil que você esteja passando. Confia no Senhor. Lembra de quem morreu por você. Lembra do valor que você tem. Quando alguém disser para você algo que te ferir, lembra, como eu disse para uma irmã essa semana, lembra que você é filha do Rei. Lembra que Jesus morreu por você. Você tem muito valor nesta terra. E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Agradeço a paciência dos irmãos aqui ouvindo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.